Em uma remota região do planeta, isolada pelas montanhas irregulares e esquecida pela maioria das rotas turísticas, existe um país onde o destino das mulheres é radicalmente alterado por uma tradição tão antiga quanto surpreendente. Ali, nas vilas silenciosas e povoados escondidos, há mulheres que passam a infância como meninas comuns, mas, ao atingirem certa idade, são forçadas a abandonar tudo o que define sua identidade de gênero. Cortam os cabelos, vestem roupas masculinas, aprendem a andar, falar e agir como homens. Tudo isso não por escolha, mas por sobrevivência. Essa prática, chamada de Basha Posh, ainda existe em algumas regiões do Afeganistão. E o que está por trás dela é tão perturbador quanto fascinante. Neste país, o nascimento de um menino é motivo de festa. Um filho homem é sinônimo de proteção, herança, poder, liberdade. Já o nascimento de uma menina, infelizmente, ainda carrega o peso de uma maldição silenciosa. Muitas famílias, ao verem que seus únicos filhos são do sexo feminino, acabam adotando essa solução tradicional, transformar uma das filhas em um menino para que possa representar a honra e garantir acesso a liberdades que meninas jamais teriam. Com isso, uma nova vida se inicia. Essa criança recebe um novo nome masculino, passa a frequentar a escola com os meninos, joga futebol nas ruas e muitas vezes trabalha para sustentar a família. Mas o que parece ser uma solução temporária esconde um abismo emocional profundo. Essas meninas crescem vivendo uma mentira institucionalizada. Elas sabem que ao chegarem à puberdade, terão que abandonar a identidade que construíram por anos e voltar a ser quem eram biologicamente. Só que muitas não conseguem, porque viver como homem representa liberdade, respeito e poder de decisão. Voltar a ser mulher nessa realidade é aceitar o retorno à submissão, à invisibilidade social e à ausência de escolhas. O mais surpreendente é que essa prática é muitas vezes aceita por toda a comunidade. Professores, vizinhos, parentes e até autoridades sabem que aquele menino não é na verdade um menino, mas fingem que não sabem. Existe um pacto de silêncio em torno dessas jovens. Enquanto estiverem sob o disfarce de um gênero que lhes dá poder, são protegidas por uma ilusão coletiva que sustenta uma sociedade desigual. O impacto psicológico desse processo é devastador. Psicólogos que conseguiram conversar com algumas dessas mulheres relataram casos de ansiedade severa, crises de identidade, depressão e até tentativas de suicídio. Imagina o que é passar metade da vida fingindo ser outra pessoa apenas para garantir direitos básicos como andar sozinha na rua, estudar ou trabalhar? E o que é mais trágico, isso só é possível se elas abrirem mão de sua feminilidade, como se ser mulher fosse de fato um erro a ser corrigido. E não pense que isso ocorre apenas em áreas extremamente remotas. Mesmo em capitais como Cabul, onde a modernidade tenta se infiltrar pelas ruas, ainda existem famílias que seguem essa tradição. Em muitos casos, essas meninas são a única esperança de sobrevivência econômica da casa, principalmente quando o pai morre e não há irmãos homens. Ser Basha Posh, então, deixa de ser apenas um símbolo de liberdade e passa a ser um fardo de responsabilidade. O ciclo é cruel. Quando a família finalmente consegue um filho homem verdadeiro, a menina que vivia como garoto é obrigada a retornar ao seu papel original. Isso gera uma ruptura traumática. Imagine crescer como líder, ir à escola com os meninos, trabalhar, falar alto, decidir por si mesmo e de repente ser forçada a usar roupas femininas, deixar o cabelo crescer e se calar em público. O mundo vira de cabeça para baixo. Nos próximos trechos, vamos explorar as histórias reais dessas mulheres, como vivem hoje, o que enfrentam psicologicamente e o que pensam sobre a vida que deixaram para trás. Prepare-se! Os relatos são chocantes, mas absolutamente necessários para entender a realidade por trás dessa tradição obscura. Você consegue imaginar o que é olhar no espelho e não reconhecer mais quem está ali? Talvez agora, nesse exato momento em que você ouve ou lê isso, esteja pensando que essa realidade está muito distante da sua, que é algo exótico, raro, que acontece lá do outro lado do mundo, em culturas que pouco têm a ver com a sua. Mas
E se eu te dissesse que o mecanismo que obriga essas meninas a apagarem sua identidade é apenas uma versão extrema de algo que existe em menor escala em muitos lugares do mundo, inclusive aí onde você está agora? A verdade é que o que acontece com as Basha Posh no Afeganistão é apenas a manifestação mais brutal de uma lógica silenciosa. Em muitos lugares, ser mulher é um fardo. Não poder andar sozinha, não poder decidir sobre o próprio corpo, não ser levada a sério em reuniões, em cargos de liderança, nas decisões da própria vida. Agora imagine ter que literalmente virar outra pessoa para escapar disso. Voltando às vilas montanhosas, é nesse clima que conhecemos uma das histórias mais impactantes já documentadas. A Zita, hoje com pouco mais de 20 anos, viveu como menino dos 5 aos 16 anos. Cresceu com o nome de Omar, trabalhou como entregador de mercadorias, ajudava nas contas da casa e era admirada pelos vizinhos como o filho forte e trabalhador daquela família. Quando seu pai finalmente teve um filho homem biológico, a Zita foi obrigada a abandonar tudo de um dia para o outro. Cortaram-lhe a liberdade junto com o nome masculino, a roupa voltou a ser a tradicional burca e com ela veio a ordem de silêncio. Não podia mais jogar futebol na rua, não podia mais conversar com os amigos. Tinha que reaprender a andar devagar, a baixar o olhar e obedecer sem questionar. O choque foi tão grande que ela passou meses sem conseguir dormir. Desenvolveu crises de pânico, questionava o próprio valor e chorava escondida porque sabia que ninguém compreenderia o tamanho da sua dor. E o mais assustador, existem dezenas, talvez centenas de meninas como ela. Algumas resistem à reversão e são expulsas de casa. Outras vivem em silêncio, carregando uma memória que grita por dentro todos os dias. É nesse ponto que a história rompe o limite entre o bizarro e o profundamente humano. Você já se sentiu preso dentro de si mesmo? Já teve que fingir para sobreviver? Já precisou esconder o que você realmente é para ser aceito ou protegida? Então talvez, só talvez, consiga vislumbrar o que essas mulheres sentem. A prática do Basha Posh pode parecer absurda à primeira vista, mas no fundo revela uma verdade que incomoda. Há lugares onde ser mulher é perigoso demais, e por isso, a única alternativa possível é deixar de sê-lo, ao menos por um tempo. Um documentário produzido por jornalistas independentes conseguiu captar o momento exato em que uma jovem Basha Posh, chamada Parvana, é informada de que terá que voltar a ser mulher. A câmera foca nos olhos dela, arregalados, assustados, mas também furiosos. Ela pergunta: por que só os homens podem ser livres? O silêncio constrangedor da mãe é a resposta que ecoa mais alto que qualquer grito. É ali que percebemos o quanto a opressão é sistêmica. Não basta mudar leis. É preciso mudar mentalidades, mudar estruturas que dizem a uma menina desde pequena que ela vale menos que um irmão, que seu destino é servir, que sua voz não tem o mesmo peso. E se você chegou até aqui nesta história, talvez seja porque alguma parte sua ainda acredita que vale a pena conhecer realidades como essa. Que vale a pena dar visibilidade ao que é varrido para debaixo do tapete. Porque só o conhecimento nos salva da indiferença. E se você acha que esse é o ponto mais impactante da história, se prepare! Na próxima parte, vamos mergulhar nas consequências de longo prazo dessa prática. O que acontece quando essas meninas crescem e tentam viver como mulheres em uma sociedade que nunca as tratou como tal? Algumas, inclusive, se recusam a reverter o processo e vivem como homens até o fim da vida. Outras tentam retomar sua identidade feminina e são esmagadas pela rejeição, pelo preconceito e pela solidão. Acompanhe até o fim, porque o final dessa história é uma mistura de dor, luta e, para algumas, uma faísca de esperança. Crescer ouvindo que ser mulher é ser menos, e então, de repente, mandam você voltar a ser aquilo que passou anos evitando. É exatamente isso que acontece com as meninas Basha Posh quando atingem a puberdade. O que era visto como uma solução temporária, uma brecha cultural para driblar o machismo, transforma-se numa armadilha psicológica de consequências devastadoras. Muitas delas, ao passarem pela reversão, não conseguem mais se encaixar. Elas não são mais vistas como homens, mas também não se sentem parte do universo feminino ao qual são empurradas. Perdem a liberdade, a identidade, os amigos. Em troca, recebem silêncio,
um silêncio pesado, cheio de obrigações e vigilância. Nos arredores de Cabul, encontramos Mina, que vive hoje como costureira. Por 8 anos, foi Shafik, o braço direito do pai em uma loja de sapatos. Ela tomava decisões, negociava com clientes, andava sozinha pelas ruas, mas bastou a chegada da primeira menstruação para tudo mudar. Deram-lhe um vestido, cortaram sua independência e disseram: "Agora você é uma mulher de verdade?" Ela tentou resistir, recusou a vestimenta, tentou continuar trabalhando na loja, foi duramente repreendida, espancada inclusive, por ter esquecido seu lugar. Mina passou os 2 anos seguintes em depressão severa, tentou o suicídio uma vez. E então surge o dilema: o que é pior? Ser forçada a ir a fingir ser quem você não é, ou ser impedida de ser quem você se tornou? Em alguns casos mais extremos, as Basha Posh simplesmente desaparecem, não se adaptam à reversão, não suportam o peso do passado e se refugiam em cidades distantes. Algumas cortam laços com a família, outras vivem escondidas, vestidas como homens, tentando reconstruir uma vida fora da lógica opressora do sistema que as criou. Mas há também quem lute, quem transforme essa dor em ativismo. Zara, ex-Basha Posh, hoje é professora e fundadora de uma ONG que acolhe meninas que passaram pela mesma experiência. Ela dá palestras, enfrenta resistência, já foi ameaçada de morte, mas continua. Para ela, cada menina que consegue estudar, andar livremente ou escolher seu próprio destino é uma vitória contra a escuridão. É aqui que a história toca diretamente na nossa realidade. Você pode estar em um país onde mulheres votam, trabalham, dirigem, lideram empresas, mas será que isso significa igualdade plena? Será que mesmo sem burcas ou nomes masculinos, não há outras formas de silenciar, de controlar, de domesticar o feminino? A história das Basha Posh nos lembra de que a luta pelos direitos das mulheres é universal, de que mesmo em cantos distantes do planeta, existem ecos profundos do que vivemos aqui, e de que cada mulher que se liberta, em qualquer lugar do mundo, abre caminho para tantas outras. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu o mesmo incômodo que tantos outros. Como pode isso ainda existir? Como pode o mundo permitir que meninas sejam forçadas a se anular apenas para garantir segurança e dignidade? E é aqui que entra a sua parte. Quando você compartilha histórias como essa, você quebra o ciclo do silêncio. Quando comenta, curte e leva esse conteúdo adiante, você está dizendo: eu vi, eu não ignorei, eu não vou fingir que isso não acontece. Talvez para você seja apenas um clique, mas para alguém que vive escondida, silenciosa e apagada do mundo, pode ser o começo de uma mudança. Pouca gente sabe, mas uma das mulheres mais influentes da política afegã, cujo nome não pode ser revelado por motivos de segurança, passou parte da infância como Basha Posh. Foi essa vivência, segundo ela, que a tornou forte, estratégica e incansável em sua luta por igualdade. Hoje, em reuniões secretas, ela apoia políticas que incentivam a educação de meninas, o fim dos casamentos forçados e o combate à violência de gênero. Sua história, oculta por segurança, é um lembrete poderoso. Até do silêncio mais cruel pode nascer uma revolução. Histórias como essa não devem ser esquecidas. Elas nos lembram de que liberdade, dignidade e identidade não são garantias universais, são conquistas. E cada vez que uma mulher precisa fingir ser homem para sobreviver, é um alerta para o mundo todo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém, espalhe esse conteúdo. E claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que ninguém mais ousa contar. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que a verdade nunca te assuste mais do que o silêncio.